Você pode até duvidar no início, mas quando terminar de assistir, vai entender por que ninguém volta ao mesmo depois de conhecer a Terra de Mortos. Um lugar esquecido pelo tempo, onde o silêncio respira, as sombras observam, e os vivos jamais deveriam pisar. Eles dizem que é só uma lenda, mas e se for real? Cada palavra narrada aqui é um convite. Cada minuto assistido, uma porta aberta. Você vai sentir, vai perceber sinais ao seu redor. E quando isso acontecer, será tarde demais. Assista até o final, se tiver coragem. Mas lembre-se, quanto mais você souber sobre ela, mais perto você estará. Coloque seus fones, apague as luzes e prepare-se para entrar na Terradom. Eles dizem que a Terra é viva. Mas e se eu te dissesse que ela também pode morrer? Que há um lugar onde o tempo parou, onde os gritos ecoam entre os ventos secos, onde a esperança é enterrada junto com os corpos. Essa é a Terra de Mortos. Um solo amaldiçoado, esquecido pelos mapas e ignorado pelas autoridades. Mas não pelo medo, porque o medo sabe onde ela está. Lá. Tudo começou com silêncio. Primeiro, os pássaros sumiram, depois os animais, e então, um por um, os moradores. Casas inteiras abandonadas, talheres ainda sobre as mesas, brinquedos largados no chão. Ela suga tudo o que você é, tudo o que você ama, até restar apenas uma casca. Porque ela escuta, e cada pensamento sobre ela é como uma trilha de farelo para os que rastejam na escuridão. Não tente fugir, ela vai aparecer no canto da sua visão, no reflexo do espelho, no som abafado vindo do porão. Ela está perto que evoca um vulto vagando entre outros vultos. Você não vê, mas sente. O tempo que passa diferente ali, como se os segundos fossem horas e as horas eternidades. Um silêncio tão denso que pesa sobre o peito, que espreme o ar dos pulmões, que suga o som dos passos. É um cheiro ancestral, como se as próprias entranhas do mundo estivessem se abrindo. É nesse momento que você percebe que algo está errado, muito errado, mas já é tarde. A Terra de Mortos já te enxergou, já conhece seu nome, e ela nunca esquece. Você começa a notar detalhes estranhos ao seu redor. O tic-tac do relógio para por alguns segundos. O cachorro da vizinha, que sempre late subitamente, desaparece. Os postes piscam, mesmo com a energia perfeita. E então, vem o cheiro. Sem sinais de luta, sem rastros de fuga, apenas ausência. Mas os que ousaram retornar nunca foram os mesmos. Um vilarejo esquecido no mapa, um desvio proibido numa estrada deserta, um portão enferrujado com um aviso riscado. Não entre. Quem ignora o aviso, não sai mais. Ou pior, sai com algo dentro de si. Um vírus que se espalha por pensamentos, por palavras, por histórias contadas ao redor de fogueiras ou escritas em cadernos antigos. Cada vez que alguém fala dela, ela se expande, ganha força, cria atalhos, e de repente, ela pode estar sob seus pés, no seu quintal. Dentro do seu quarto, ela é dos esquecidos condenados, dos que desafiaram o inexplicável. Mulheres chorando em línguas estranhas, crianças escondidas em porões subterrâneos, homens enlouquecendo ao encarar os olhos de uma coisa enterrada sob as raízes. Você acorda suando frio, mas o pesadelo não termina. Ele continua ali, entre as rachaduras da sua parede, nos olhos do gato do vizinho, na risada que você ouviu atrás da porta, mesmo morando sozinho. Ela é viva, mas não como nós entendemos vida. É uma entidade, um cemitério consciente, um buraco no tecido da realidade onde a morte se diverte, onde os portais do além estão sempre entreabertos, esperando uma alma distraída, algo que não estava lá antes, algo que sussurra à noite, algo que tem sede de morte, olhos fundos, vozes sussurrantes, corpos que tremem mesmo sob o sol quente. Eles falam de figuras que se movem entre os campos ressecados, de cantos antigos que surgem do nada, de ossos que brotam do chão como flores apodrecidas. A Terra de Mortos tem fome. Ela não quer apenas corpos, ela quer lembranças. Ninguém sabe exatamente onde fica, mas há rumores. As autoridades fingem que não sabem. Dizem que são lendas urbanas, histórias de acampamento,
Mas há arquivos secretos, fotos borradas, gravações com gritos interrompidos abruptamente. E aos olhos de quem esteve lá e sobreviveu, eles nunca brilham do mesmo jeito. Como se algo tivesse sido arrancado para sempre. Essa terra não é apenas de mortos. E agora que você sabe que ela existe, você já a atraiu. Você sente isso agora, não sente? Isso não é só uma história. Essa é a terra de mortos. E você acabou de entrar nela. Os que entram nunca percebem de imediato. A terra de mortos não chega com trovões ou relâmpagos. Ela chega com o silêncio. É um odor que não tem origem. Não é exatamente de podridão nem de fumaça. Você começa a sonhar, mas os sonhos não são seus. São memórias de outros, de pessoas que nunca conheceu. A terra de mortos é um lugar, sim, mas também é uma maldição. Alguns dizem que tudo começou com um ritual proibido, outros que é o resultado de uma guerra esquecida, onde almas jamais descansaram. E há quem acredite que a Terra de Mortos é um tipo de prisão dimensional, uma música assobiada que insiste em repetir a mesma melodia, mesmo quando você tapa os ouvidos. Você corre, mas não adianta, porque a Terra de Mortos não está mais em um lugar fixo. Ela está em você, onde entidades antigas foram trancadas, mas agora escorrem pelas brechas da realidade. Sedentus por carne. Lembranças e sofrimento humano. Primeiro, ela vai destruir sua sanidade. Vai te mostrar o que os olhos humanos não deviam ver. Vai fazer você se perguntar se tá ficando louco. Sentirá toques quando ninguém está por perto. Ela vai brincar com seus sentidos até que você implore por silêncio, por esquecimento, mas ela não concede misericórdia. Ela é a lembrança do que foi esquecido, o eco do que nunca deveria ter existido. Aquela sensação de que tem algo errado ao seu redor. A temperatura caiu um pouco, o ar está mais pesado. Você acha que é coincidência? Sim, porque a Terra de Mortos não mata como imaginamos. Ela a transforma, ela recicla, ela corrompe. Você viverá eternamente preso entre mundos, carregando fragmentos de todos os que vieram antes, e chamando novos. E quando, enfim, você estiver vazio, ela vai preencher você, ou, se sempre esteve, vai fazer os rostos familiares parecerem máscaras, os risos parecerem gritos abafados, e a própria realidade parecer instável. E quanto mais você tenta entender, mais ela te suga. E algumas palavras abrem portais. A Terra de Mortos não precisa que você acredite, só precisa que você sinta. E agora você está sentindo, mesmo que não admita. Você passa a ouvir nomes que não lembra de conhecer, sente saudade de lugares onde nunca esteve. Sons distantes, um chamado, o canto mais escuro do corredor, a dobra entre a parede e o armário, a parte de baixo da cama. Ela está espreitando. Ainda não se mostra porque está se alimentando do seu medo. Ela quer que você desmorone por dentro antes de aparecer por fora. Os ruídos do ambiente parecem ter uma frequência estranha, como se alguém estivesse tentando falar através do barulho da geladeira, do motor do ventilador, do encanamento. Ela está aí, em todos os pequenos detalhes que não faziam sentido até agora. Nos seus sonhos, com pessoas sem rosto, naquela brisa gelada que entrou pela janela fechada, naquela voz que você quase ouviu dizendo seu nome quando estava sozinho. Os que semeiam o medo, os que trazem novos visitantes para a Terra de Mortos, porque ela precisa crescer. E cada pessoa que ouve é uma porta a mais que se abre. Você liga o celular e a tela pisca com estática por um segundo, como se estivesse captando outra frequência. O cheiro aumenta. Agora ele é mais claro. Terra molhada. Mas não é qualquer terra. É a terra de cemitério. Umidade antiga misturada com algo mais: carne, ossos e lamentos. Ela quer te levar, mas não de uma vez. Você verá sombras onde não há luz. E então, você fará parte dela. Você será mais um vulto entre tantos. Mais um grito perdido nas brumas. Mais um nome riscado de todos os registros. E o pior, continuará vivo. É isso que os olhos vazios daqueles que voltaram carregam: o chamado. Eles são os mensageiros, os que contam histórias como esta. Agora que você leu até aqui, já sente, não é? Aquela pequena dúvida, não é? A Terra de Mortos acabou de te encontrar. E ela vai querer saber o gosto da sua alma. Também você tenta ignorar, diz a si mesmo que é apenas uma história, apenas palavras. Mas as palavras têm peso.
tem vibração. As luzes da sua casa parecem mais fracas hoje. O reflexo no espelho demora uma fração de segundo a mais para te acompanhar. E é assim que começa a transição. O relógio para de funcionar. As horas passam, mas os ponteiros não se mexem. Você percebe que algo está te observando, né? Não diretamente, mas de longe, de lugares que você nunca prestou atenção. E então vem o primeiro sinal direto. A voz, ela não é alta. Como se alguém estivesse te chamando de dentro do travesseiro ou de trás da porta trancada. Você já pertence a nós, diz a voz rouca, lenta, familiar e estranha ao mesmo tempo. Você olha ao redor, mas está sozinho. Algo grande, algo pálido, algo com olhos. No espelho do banheiro, há palavras escritas com algo que parece sangue seco. Você está entre eles. Seu reflexo agora tem um sorriso que você não reconhece. E você percebe, algo já entrou em você, some, mas você sabe o que viu. E a terra de mortos sorri. Porque agora você acredita, pelo menos. Era o que pensava. Você corre para a rua. O céu está diferente. Nublado, mas sem nuvens. Uma escuridão que não é da noite e depois somem. Sem rastros. Como se nunca tivessem existido. Você começa a duvidar de tudo. Será que algum dia teve amigos? Será que essa vida foi real? Ou será que você sempre foi parte da Terra apenas sonhando que era humano? Um breu que parece vir de dentro da atmosfera. Os sons da cidade estão abafados. Não há pássaros. A TV passa um canal com estática, mas há figuras nela distorcidas. Elas te encaram e falam com os olhos. Dizem que chegou a hora, que você deve ir, que o portão foi aberto, e você sabe exatamente para onde deve ir, mesmo que nunca tenha estado lá. As pessoas passam por você, mas não te veem, não te ouvem, como se você já estivesse fora de fase e a rua tá vazia, mas há pegadas em sangue por onde passa. Seus pés não tocam o chão. Você sente como se estivesse flutuando entre os mundos. Uma névoa densa envolve tudo, e à sua frente surge o portão. Ele é feito de madeira queimada e ossos entrelaçados. Acima dele, um nome esculpido em ferro: Terra de Mortos. Apenas, as pessoas parecem marionetes, presas em rotinas sem alma. É um silêncio absoluto, onde até o som do seu próprio coração parece abafado, como se estivesse batendo em outro plano. O ar é pesado, denso, quase líquido. A gravidade parece diferente. Seus pés tocam o chão, um solo seco e rachado, mas que pulsa levemente sob seus passos, como se tivesse vida. E tem, porque essa terra não está morta. Ela está apenas possuída. E você entende, você está entre dois mundos, um pé aqui e outro lá. E quanto mais tempo passa, mais a terra de mortos te puxa. Você sente isso nos sonhos, no peso do corpo, na falta de memória. Coisas estão sumindo da sua mente. Datas, nomes, sentimentos. A terra está apagando quem você era, para reescrever quem você vai ser. E se convoca. Sempre em silêncio, sempre à distância, mas nunca o bastante deslocado. Você olha para o chão e por um breve instante, menos apenas menos vê algo se mexer sob a calçada. Um armário que leva para um porão que você não tem, cruzamentos tortos, árvores retorcidas, postes inclinados que acendem luzes vermelhas e depois apagam, portas que se abrem sozinhas, sinos que tocam em igrejas onde não há ninguém. Tudo aqui tem um som próprio, mesmo no silêncio, um som ancestral profundo de algo que respira por dentro da terra. Uma janela que agora mostra um campo de cruzes negras onde deveria estar o quintal do vizinho. Um corredor que parece infinito, mesmo sendo de 3 metros. E dentro desses espaços, os mortos andam, mas não são mortos comuns. São deformados, fundidos, como se fossem feitos de memórias partidas, gritos engolidos, de ossos costurados com sombras. Você volta para o casal, mas nada está igual. O cheiro invadiu tudo, as paredes rangem, as lâmpadas estouram uma por uma. É quando os portais se abrem. Portais não como buracos no chão, mas como rachaduras na realidade. Eles não falam. Você tenta sair. O mundo lá fora existe, mas agora está filtrado. As cores são mais cinzentas. Você procura ajuda, fala com amigos. Eles não acreditam. Alguns até riem. Então vem o fim da linha. A noite definitiva. Você acorda às 3h03 da madrugada. Todos os aparelhos eletrônicos estão
ligados sozinhos. Você caminha, você respira fundo e dá o primeiro passo. Agora você pertence a ela. E um dia, alguém vai ouvir sua história contada por outro, em outro lugar, e assim, a Terra continuará crescendo. Esperando o próximo, talvez. Volca, a primeira coisa que você sente ao cruzar o portão é o silêncio, não é o silêncio comum, como o de uma madrugada calma. Ao seu redor, a paisagem é uma mistura de cemitério abandonado com ruínas de uma cidade esquecida pelo tempo. Volca, a cada passo sente que partes de você vão ficando para trás. Primeiro as memórias, depois as certezas, depois... E aí, você tenta se lembrar de quem era antes de chegar ali. Não respiram, não pisam menos, flutuam, rostos, apegados. Expressões congeladas entre dor e delírio. Alguns vestem roupas de outras eras, séculos diferentes. Um soldado romano, uma criança do século XVIII, uma mulher com uniforme de enfermagem da Segunda Guerra, todos vagando no mesmo estado, aprisionados entre mundos. Mas é como tentar lembrar um sonho que evapora ao acordar. Aquele que o sussurra, que inspira novos a se aproximarem, que semeia curiosidade nos sonhos de estranhos. Você se tornará o primeiro sussurro no ouvido de alguém que vai pesquisar por histórias estranhas. Vai clicar em vídeos, vai cair em textos, vai ouvir falar da terra de mortos, sua cama, seu quarto. Tudo parece normal, mas não é, como se soubessem que, agora, você também é deles. E você sente isso no corpo, uma energia estranha, como fios invisíveis costurando sua carne àquele lugar. A terra de mortos não apenas consome, ela incorpora. Tudo o que entra ali se torna parte de sua estrutura. Uma sombra a mais nas vielas, uma gargalhada ao fundo, um sussurro no vento. A única coisa que você consegue manter é a sensação constante de que está sendo observado aquele que espalha a cada esquina vultos, a cada janela olhos, a cada sombra, vozes que você não ouve com os ouvidos, mas com a alma. Uma aldeia inteira, sacrificada numa noite sem lua, o chão encharcado de sangue, criou a primeira rachadura. Espíritos de sofrimento puro encontraram um caminho. E desde então, aquela terra cresceu. De aldeia virou floresta, de floresta virou cidade. De cidade virou, o que você está vendo? Uma dimensão inteira feita de lembranças de morte. E então você vê os outros. Eles não falam, eles olham para você como se reconhecessem sua chegada. E quanto mais você caminha, mais o tempo se distorce. O céu não muda, não há dia nem noite. Apenas esse breu opressor, iluminado por uma lua estática, gigantesca, que jamais muda de lugar. O tempo passa, mas você não envelhece, porque ali você não está vivo e também não está morto. Está preso, e é nessa prisão que você encontra ela. A guardiã da terra, uma figura envolta em trapos, alta, de olhos costurados e boca selada. Mesmo assim, você a ouve dentro da sua mente. Ela te fala em línguas que não existem mais. Te mostra imagens que não são suas, mas você sente como se fossem... Ela estende as mãos e toca sua testa, e tudo treme, a terra geme. E você vê como tudo começou, milhares de anos atrás. Um portal foi aberto. Não por tecnologia nem por magia, mas por dor. A guardiã mostra sua função, manter a terra alimentada. E agora, você será parte disso. Você será o chamado. E quando ela ouvir, ela sentirá o chamado. E quando sentir, será tarde demais. Você abre os olhos. Está em casa, você percebe. Não voltou. Apenas foi enviado, agora você caminha entre dois mundos. Você é o mensageiro. Você conta histórias estranhas. Você é aquele que escreve. Você é o convite, você é o portão. E a próxima alma que cruzar será por sua causa. A terra agradece. Ela sempre agradece. Porque agora você é parte dela. Para sempre.